Olá, tudo bem? Que o Senhor Jesus esteja conosco, hoje e sempre. Que a paz do Espírito maior nos fortaleça o coração. Estou aqui para fazer uma reflexão a respeito da passagem do Pai Nosso, exclusivamente a de número 11, a 11ª frase do Pai Nosso, que diz o seguinte: não me deixai cair em tentação. Em algumas traduções está não me deixai cair na tentação. Pois bem, isso aqui está no sentido de que não me deixai fracassar, não me deixai sucumbir diante de uma prova. Por que prova? Porque tentação e prova é coisas semelhantes. Não é igual, mas é semelhante. Vamos falar disso um pouco. Mas quero trazer uma outra coisa para o nosso estudo, que são as tentações. Vou começar falando delas. As tentações. Por que somos tentados? E segundo o apóstolo Paulo, aliás, segundo o apóstolo Tiago, ele nos diz o seguinte: cada um é tentado pelos seus próprios desejos, que o atrai e o seduz. Pois bem, todos nós somos uma usina de energia, estamos produzindo energias a todo instante. O interessante é a qualidade da energia que estamos produzindo. Somos um campo eletromagnético e esta energia que produzimos tem dupla qualidade. Uma das qualidades dessa energia que produzimos é energia boa, parte dos nossos bons pensamentos, das nossas boas ações, dos nossos sentimentos, das nossas condições fraternas e aí por diante. É a nossas energias de boa procedência. Mas junto a essas energias, junto a esse campo magnético, existe também as energias que não são muito boas. São produzidas pelos nossos maus pensamentos, pelo ódio, pelo ciúme, pela inveja, pelo rancor e por tantas outras mais má tendências que carregamos. O número é muito maior, portanto, são predominantes. O campo, a natureza predominante no campo energético que vivemos é de má qualidade. E essas energias, esse campo magnético, ele é atraído para outros campos magnéticos que se afinam, que têm as mesmas qualidades, formando nuvens de espíritos com os mesmos problemas, cheios de conflitos, cheios de perturbações. Portanto, há um furdúncio. E onde está a paz? Onde se encontra a paz que tanto procuramos? O apóstolo Tiago vai mais longe, dizendo: quando tentado, que ninguém diga que Deus está me tentando ou está tentando alguém. Não, Deus não tenta ninguém. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas das vezes, meio a uma prova, meio a uma tentação, nós temos o hábito de dizer: é coisa de Deus, é Deus quem quis assim, pois eu devo aceitar, porque aquilo que vem de Deus deve ser acolhido. Se Deus não quisesse, isso não teria acontecido. Onde, na verdade,
uma grande porção daquilo que estamos vivendo não foi Deus quem designou para nós, mas nós quem procuramos. Muitas das vezes, Deus nos provê determinada coisa, Deus nos coloca na condição de carregar 30 quilos e nós achamos que dá para carregar 60 quilos. Nos esmagamos, nos desmantelamos, nos quebramos todo e dizemos que é Deus que quer. Onde, na verdade, Deus teria apenas nos exigidos carregar as 30 quilos. Pois é preciso pensar bem sobre isso. O pecado surge justamente dos nossos desejos. Assim, segue o apóstolo Tiago dizendo: cada um é tentado pelos seus próprios desejos que os atrai e os seduz. Pois bem, justamente esse campo magnético, ele é formado de desejos, de pensamentos, e são essas má tendências, essa natureza energética que acaba nos atraindo para campos também com essas mesmas perturbações e nos deixa totalmente atordoado. Onde, na verdade, aqui o tentador somos nós mesmos. Nem sempre aquilo que estamos vivendo de tentação, nem sempre aquilo que estamos vivendo de perseguições é parte de fora, ou seja, parte de espíritos que estejam nos assediando. Muitas das vezes, o próprio tentador somos nós mesmos, pelos nossos sentimentos, pelas nossas vibrações, pelos nossos costumes e pensamentos. O espírito André Luiz, no livro Ação e Reação, ele diz o seguinte: os nossos conflitos interiores são forjados das tentações. Os nossos conflitos interiores são forjas das tentações. Pois bem, já falei, conflitos interiores. Onde estão os nossos conflitos? Meio a esse volume de energias de má tendência, de pensamentos ruins, de desejos disso ou daquilo, do desejo da bebida, do desejo do fumo, do desejo da iniquidade e aí por diante, da inveja, do ciúme. Tudo isso são forjas de tentação. Muitas das vezes nós culpamos os outros e somos nós mesmos o culpado. Como nos defender das má tentações, dos maus costumes, dos maus hábitos, das tentações, melhor dizendo? Jesus nos dá uma dica. E foi no Monte das Oliveiras, no Jardim Getsemane, onde ele, junto com João, Pedro e Tiago, ele disse: fiquem aqui até que eu vá mais na frente para orar. E Jesus, orando, voltou pela primeira vez e encontrou os discípulos dormindo. E disse a Pedro: por que vocês não podem vigiar 1 hora sequer comigo? Acordem e orem. Vigiem e orem para não ser tentado. E saiu novamente para orar. E orando pela segunda vez, Jesus voltou e encontrou todos os 3 dormindo. Meus amigos, Jesus pediu para nós vigiarmos. Jesus estava aflito, Jesus estava ansioso,
porque tinha conhecimento de tudo que ia acontecer. Jesus acrescenta: o espírito é forte, mas a carne é fraca. Jesus estava fortalecido, porque era um espírito estelar. Jesus é um espírito pronto, portanto ele dizia: o espírito não está com medo, mas a carne é fraca. A carne precisa de passar por uma transformação. E era isso que ele queria dizer para os discípulos que ali estavam dormindo. Meus irmãos, Pedro, algum tempo atrás, no mesmo dia, algumas horas atrás, já tinha sido avisado: você vai ser tentado. Você me negará 3 vezes. No mesmo dia, Jesus acorda Pedro e diz: acorde, levante-se, ore e vigie para não ser tentado, porque a carne é fraca. O espírito é forte, mas a carne é fraca. Pois bem, era isso que Jesus estava dizendo. Jesus estava vivendo ali uma certa ansiedade. Ele estava dizendo que a carne que ele habitava era também humana, que ele sentia dor, que ele sentia ansiedade, que ele sentia também aflição por tudo que estava acontecendo. Mesmo assim, ele estava orando, ele estava vigiando para suportar a tentação. Pedro, Tiago e João dormiam. Eu até aqui imagino quais palavras Jesus usou para acordar aqueles nossos irmãos. E eu digo aqui para você, se tem alguém aí do seu lado, segure na mão dele. Segure na mão dele. Se você estiver só, segure na sua própria mão assim. E imagine Jesus acordando Pedro e dizendo: acorda, 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 porque a hora é chegada. Meus irmãos, nós muitas vezes oramos, mas vigiamos quase nada. Assim estavam aqueles irmãos. Oraram, mas e a vigilância? Na hora principal, eles dormiam. Dormia porque a carne é fraca. É isso que Jesus queria dizer. Era um homem velho, não tinha passado ainda pela transformação. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Na carne, nenhum homem vivendo na carne é capaz de fazer a vontade de Deus. É como se você colocasse remendo de pano novo em roupa velha. O remendo novo repuxa o pano e rasga a roupa velha. É como o odre velho que você coloca vinho novo. O vinho fermenta e arrebenta com os odres velhos. Assim, remendo novo coloca-se em roupa nova. E vinho novo se coloca em odres novo. Ambos se conservam. Portanto, o homem velho ele é fraco. A carne é fraca nesse sentido. Porque se todos nós não nos revestirmos do Espírito, não temos condições nenhuma para servir a Deus. A carne ela é fraca quando vive pela carne. Só vivendo pelo Espírito nos tornamos forte, suficiente para vencer as tentações. Tentações, nós sabemos, nós espíritas, que é coisa necessária para o nosso crescimento, para o nosso burilamento, para os nossos interesses, para que possamos seguir em frente.
Observe aqui o que diz André Luiz no livro Sol na Alma. Tentação é o recurso que a sabedoria da vida emprega para dar-nos conhecimento de nós próprios. Tentação é isso. É necessário que vivamos as tentações, porque as tentações nos levam às provas, porque são semelhantes e não iguais. Porque nem sempre a tentação ela está sob os desígnios de Deus. Em muitas das vezes, as tentações estão recheadas com os nossos interesses, com as nossas, com os nossos costumes, com os nossos pensamentos. Como eu disse antes, bom seria que as nossas tentações, as tentações que nos aparecem, estivesse sempre sobre os desígnios de Deus. Mas isso nem sempre acontece. Muitas vezes elas estão recheadas dos escândalos que fazemos. E aí nos causa muita dificuldade, muito peso, nos causa muitas das vezes percas enormes, capazes de depois nós termos que amargar nas expiações ou nas reparações. As provas que Deus nos dá, seguida de tentações permitidas por Deus, elas estão sempre reguladas com as nossas forças. Deus não dá o frio maior que a roupa. Por isso, é necessário que esperamos as coisas acontecerem naturalmente, sem provocar que ela nos aconteça. Quando as coisas acontecem na nossa vida naturalmente, estão sobre o controle de Deus. E essas é possível que nós vença, desde quando estejamos revestidos do Espírito Divino. O apóstolo Tiago, ele diz o seguinte: Irmãos, fique muito alegre e contente por terem que passar por todo tipo de provação, pois vocês sabem muito bem, aprende-se a perseverar quando sua fé é colocada em prova. Mas é preciso que a perseverança complete a obra em vocês, para que seja homens completos, autênticos, sem nenhuma diferença. Você veja o bem que traz a tentação. Desde quando nós estejamos revestidos com esse espírito de paz que nos dá a paciência para suportar. Feliz é os que suportam pacientemente uma provação, porque chegamos a receber o nosso galardão. O Espírito Tiago também continua, tudo isso no capítulo 1. Feliz é o homem que suporta com paciência a provação, porque, uma vez provado, receberá a coroa da vida que o Pai prometeu àqueles que o amam. Você entendeu? Suportar com paciência, resignação, é uma lei que Deus promete para aqueles faz uma promessa para todo aquele que vence, receber
o seu galardão. Todos aqueles que o amam. Quem ama a Deus? Quem ama a Deus é aquele que obedece a Deus. Quem obedece a Deus, ama a Deus. Quem não obedece a Deus, não ama a Deus. Assim a gente podemos compreender e até mesmo calcular, avaliar o quanto de amor temos para com Deus diante do nosso comportamento, diante das nossas obediências. Meus queridos irmãos, a bênção da provação é uma dádiva, é uma graça que Deus nos dá. Sem a provação, nós não teríamos oportunidade de crescimento. Permaneceríamos estacionados. Não era possível sair nem sequer do lugar. Mas é através da bênção das provações que nós crescemos, que nós adiantamos, individualmente e também coletivamente, porque existem as provas individuais e também existem as provas coletivas. Em uma prova individual, aquela em que você luta contra suas próprias má tendências, você vai caminhando, caminhando, vai vencendo essas provas, assim como um aluno que está no colégio e é submetido aos exames. Cada prova que ele vence, ele passa de ano. De modo que chega um momento em que ele tem aprendido toda a matéria. E olha que interessante, na escola da vida, quando um de nós alcançamos esse cume de aprender tudo sobre uma matéria, automaticamente sobre essa matéria nós não somos mais aluno, mais mestre. A escola da vida nos dá a oportunidade a repassar isso que aprendemos para outros. Nesse caso, todos nós já vencemos em muitas dessas provas. E todos nós, quero dizer para vocês, que já vivemos alguns reflexos, alguns flashes em nossa vida, onde atuamos como missionário e não mais como provações. Isso é muito lindo. Mas veja o que acontece quando nós não enfrentamos as provas, quando nós refugamos as provas. Aparentemente, nós estacionamos. Isso é muito polêmico, porque para muitos estudiosos não há nenhum momento em que estejamos 100% estacionados. Estamos sempre caminhando, por devagar que seja. Estamos sempre aprendendo. Mas quando estamos caminhando muito devagar, para quem olha de longe, dá a impressão que a gente estamos parados. Mas olha o que diz o Livro dos Espíritos na questão 783, referindo-se às provas coletivas. O aperfeiçoamento da humanidade segue sempre uma marcha progressiva e lenta ao progresso regular e lento que resulta da força das coisas. Mas quando um povo não avança bastante rápido, Deus lhe provoca de tempos em tempos um abalo físico ou moral que o transforma. Será que estamos vivendo um momento desse?
Será que estávamos tão acomodados? Será que estávamos tão parados, andando tão devagar, que Deus resolveu nos dar um empurrãozinho para frente? Talvez seja essa a causa do motivo que estamos vivendo atualmente. Vamos aprender alguma coisa com isso? Provavelmente que sim. Coletivamente, toda a humanidade vai aprender muito com isso. Mas individualmente, todos nós também vamos aprender. Vamos aprender a pensar um pouco mais, a refletir um pouco mais do que estamos fazendo, do que estamos pensando, do que estamos armazenando nesse campo eletromagnético que nos envolve, que nos arrasta para o sofrimento. Com certeza vamos pensar 2 vezes sobre tudo isso e vamos com certeza modificando aos poucos a natureza desse campo magnético, a fim de que um dia possamos ser felizes. Quero dizer para vocês, para fechar essa nossa reflexão, com uma frase muito inteligente de um antigo filósofo que dizia o seguinte: só os inteligentes são capazes de mudar de opinião. Muito obrigado, que o Senhor Jesus esteja conosco. Deus está aqui nesse momento, Sua presença é real em meu viver. Entregue a sua vida e seus problemas. Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Oh, Deus está aqui para aliviar os teus sofrimentos. É Ele o autor da fé, do princípio ao fim de todos seus tormentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Seja qual for os seus problemas, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Após a dor vem a alegria. Deus é amor, não vai deixar você sofrer. Oh, Deus te trouxe aqui para aliviar dos teus sofrimentos. Oh, é Ele o autor da fé, do princípio ao fim de todos seus tormentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda
se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo.